Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente na nossa vida. Amém, queridos. Peço a você que abra a sua Bíblia na carta a Judas. Última carta antes do Apocalipse. Fica fácil de você achar. Penúltima carta da nossa Bíblia. Peço que você abra, por favor. Nós vamos olhar para alguns versículos desta carta. Carta de Judas. Como é somente um capítulo, nós falamos somente os versículos. Então, carta de Judas, aí, versículo 17 a 23, e é o alvo da nossa meditação de hoje. Eu peço que você acompanhe a leitura. Minha tradução é revista e atualizada. E a palavra do Senhor, nesse texto, nos diz assim: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: No último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela bênção de nós nos reunimos aqui para orar, para buscar ao Senhor oração, para pedir perdão pelos nossos pecados e ao mesmo tempo, Senhor Deus, agradecer ao Senhor por podermos orar, por podermos recorrer ao Senhor em oração, saber que o Senhor é o Deus perdoador, ainda que o Senhor seja o Deus justo, é o Deus de amor, Deus de misericórdia. Ajuda-nos, Senhor Deus, a perseverar na fé a qual o Senhor nos salvou. A fé agora que o povo de Deus possui, Senhor Deus. Ajuda-nos a viver nessa fé e possamos a cada dia, Senhor Deus, testemunhar, defendendo, batalhando, Senhor Deus, pela fé que nos alcançou. Ajuda-nos a sermos perseverantes em oração, perseverantes na nossa vida cristã, Senhor Deus. É o que nós te pedimos. Carecemos, Senhor Deus, da iluminação do Teu Espírito para o entendimento desse texto e uma vida cristã que agrade ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Perseverando na fé santíssima. Queridos, nós estamos aqui na carta de Judas, que não é o Judas Iscariotes, né? Aqui é o Judas, que nós chamamos meio-irmão de Jesus, filho de Maria com José. Esse Judas, ele é citado lá em Marcos, capítulo 6, versículo 33. Judas, irmão de Tiago, né? Então, são os filhos de José com Maria. Então, aqui nós temos esse servo de Jesus Cristo. Você pode ver na saudação. No primeiro versículo, né? Judas não era apóstolo, como eu disse a você, ele é o irmão de Jesus. E ele faz essa saudação logo no versículo 1, que ele é servo de Cristo e irmão de Tiago. Veja, então, esse Tiago, o Tiago é autor da carta também, da carta de Tiago. Aos chamados, amados de Deus e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicados. É interessante que quando nós olhamos a palavra do Senhor, às vezes nós citamos assim, e é importante nós sabermos disso, né? Nós falamos essa carta de Paulo, né? Carta de Pedro, carta de Tiago. E rapidamente, talvez na nossa mente pode vir aquele pensamento, né? Fala assim, então, esses homens quiseram escrever para a igreja, né? Mas aí nós temos também na segunda carta de Pedro, falando que homens santos falaram da parte de Deus. Então, tanto Tiago, quanto Paulo, quanto Pedro, quanto o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, eles foram inspirados por Deus para escrever aquilo que
é necessário para que nós saibamos e vivamos e a gente possa conduzir a nossa vida. Então, tudo que está escrito, né, em Romanos, nos diz que para o nosso ensino foi escrito. Então, é o que nós precisamos para saber, para podermos viver a fé cristã. E essa carta de Judas é muito interessante porque a intenção de Judas não foi escrever aquilo que ele escreveu. E ele passa a dizer isso. Veja só, olha o versículo 2. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, então qual que era a intenção de Judas? Escrever acerca da comum salvação que nós temos. Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Veja, então era a intenção de Judas escrevendo acerca da salvação. Mas impelido pelo Espírito Santo do Senhor, ele acaba escrevendo uma carta apologética. O que é uma carta apologética? É uma carta que vai defender a fé. Por isso que ele fala de batalhar pela fé que nós temos. Não é à toa que essa curta carta, tão preciosa carta, ela vai falar dessa defesa da fé. Ele ataca veementemente os falsos mestres. E ele nesses 25 versículos aqui dessa carta, ele fala desses falsos mestres que são introduzidos, visto que ele tinha o desejo de escrever acerca da comum salvação. Olha o que ele diz. Pois certos indivíduos, versículo 4, se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Olha só, queridos. Então ele é veemente em dizer assim, olha, eu estava diligentemente desejando escrever acerca da salvação, mas eu fui impelido, né? Eu me senti no desejo de batalhar, escrever para vocês sobre esse batalhar da fé, porque tem gente que se introduz na igreja e está trazendo outra doutrina, e eles são libertinos. Olha o que eles estão fazendo com a graça de Deus, a ponto deles estão negando que o único Salvador e Senhor e soberano é Jesus Cristo. Então ele passa a dizer sobre esses falsos mestres aqui, nessa carta preciosa, algumas citações, né, assim, que Judas faz, peculiares à carta de Judas. Não é à toa que a segunda carta de Pedro, ela meio que se parece no seu teor, né, com a segunda carta de Pedro, com a carta de Judas, porque também Pedro fala sobre os falsos mestres, nós tivemos a oportunidade de meditar em toda essa segunda carta. Alguns até acreditam que Judas pode ter consultado a segunda carta de Pedro, né, na sua escrita. Ou seja, é uma carta que vai veementemente, queridos, batalhar sobre a fé. Mas nós vamos olhar para os versículos 17 e 23, dos quais, né, versículos que Judas foca no povo de Deus. Apesar dele alertar, sim, sobre os falsos mestres nessa porção. Mas ele diz para aqueles que são crentes, os amados. Não é à toa que ele começa no versículo 17 dizendo o quê? Vós, porém, amados. E essa conjunção aí, adversativa, vocês, ao contrário daqueles, vocês são amados. Ele fala novamente no versículo 20, vós, ao contrário daqueles, vocês são amados. Vocês precisam batalhar pela fé. Vocês precisam viver a fé. Vocês precisam perseverar nessa fé santíssima. Fé da qual o Senhor concedeu aos salvos, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Lembrando que eu trouxe para os irmãos um breve contexto, né, dessa carta apologética, defendendo a fé, que Judas está atacando esses falsos mestres que
que estão negando até a soberania do Senhor Jesus Cristo. Ele passa a dizer àqueles irmãos: amados irmãos, vocês, ao contrário dos falsos mestres, por isso que ele diz, vós, porém, amados, tragam a memória. A primeira coisa que nós precisamos aprender, queridos, para a gente poder perseverar na fé, a qual nós defendemos, e nós devemos batalhar por ela, é algo do qual nós conhecemos. Por isso que a fé, ela é racional. Paulo diz em Romanos 12, o nosso culto é racional. Mais uma vez eu digo a você, o Senhor muda sim o ser humano como um todo. O Senhor trabalha sim no nosso emocional. Mas a fé que nós professamos, queridos, ainda que tenha os paradoxos, lembra lá do paradoxo, né? Ainda que tenha a Trindade, por exemplo. Jesus Cristo sendo 100% Deus e 100% homem, algo do qual a nossa mente muitas vezes vai olhar e falar assim, mas isso é paradoxal. É contra o que é natural ao meu conceito. Pois é, por isso que ele é Deus. Ainda que tenha esses paradoxos, nós entendemos que a fé é racional. Foi uma ação, um ato de amor de Deus para conosco, para que nós possamos conhecer a Deus e viver para honrar o nosso Deus. Então, Judas diz assim, olha, para vocês perseverarem realmente na fé, vocês precisam lembrar. E é interessante que esse verbo que ele coloca no lembrar ali, queridos, é uma ordem. Por isso que eu desejo, queridos, que no nosso coração como igreja, o nosso foco seja obedecer a palavra de Deus. Seguir a palavra de Deus. Nós precisamos ser lembrados. O Senhor nos lembra hoje, vai nos lembrar hoje de coisas que de repente você já sabe. Pastor, eu já sei sobre isso. Por que Deus está falando comigo de novo sobre isso? Para te trazer a memória. Você precisa ser relembrado. Domingo, você vai ser relembrado de princípios que você até conheceu. Só que muitas vezes você deixa de batalhar por ele. E viver aquele princípio. E o Senhor vai exortando você. O que o Senhor está fazendo? Trazendo a sua memória. Aquilo que você e eu precisamos saber para a condução da nossa vida. Então, Judas está dizendo, vocês, ao contrário dos falsos mestres, vocês que são amados por Deus, vós, porém, amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Já uma outra afirmação, né? Do Judas, né? Irmão ali do Senhor Jesus, dando autoridade para os apóstolos. Reconhecendo a autoridade dos apóstolos. Ou seja, esses ensinos, o que vocês ouviram daqueles que andaram com o Senhor Jesus, vocês precisam trazer à memória. Lembrem-se disso. Vocês já sabem. Vocês já aprenderam. Mas vocês precisam ser lembrados. Para perseverar na fé, vocês precisam lembrar daquilo que vocês foram ensinados. E aí, eu disse a você que ele passa a falar, né, anteriormente sobre os falsos mestres. Na continuidade do versículo 17, logo depois do 18, ele diz, vocês tragam lembradas, tragam à mente de vocês o que vocês já ouviram, que vocês já conhecem. Por quê? Porque no último tempo, não esqueçam disso, Jesus inaugura os últimos tempos. Logo após a vinda do Senhor Jesus já é inaugurado os últimos tempos. E ele diz, no último tempo, haverá aqueles zombadores, haverá aqueles que vão zombar da fé, aqueles que vão escarnecer. Lembra-se deles que Judas já cita no versículo 4? Esses que estão fazendo com que a graça de Deus seja tratada com libertinagem. Isso vai existir. Irmãos, isso não é novo. Isso não é novo. Às vezes nós olhamos para a nossa época e falamos assim, nossa, pastor, mas olha como está. Realmente, está complicado. Muitas instituições que se dizem evangélicas não têm o evangelho. Não seguem o evangelho. Logo, não são evangélicas. Muitos líderes que dizem amar a Deus não temem ao Senhor pela condução daquele ajuntamento de pessoas, que muitas vezes nós podemos nem chamar de igreja. Isso é batalhar pela fé, queridos. Isso é batalhar pela fé. Batalhar pela fé é você entender que aquilo que você já sabe e conhece, aquilo que você foi confrontado, você é responsável
por viver, por pregar, por testemunhar. Os cristãos vivem assim. Não é à toa que, quando Jesus disse, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. Sabe o que é testemunha? Mártire. A ênfase, aliás, a ênfase não, a tradução da palavra testemunha é mártire. Mártir, aquele que vive, que morre pela fé. Então você tem todo o poder, foi dado a você o poder de ser um mártir de Cristo. Testemunha de Cristo. Então, batalhar pela fé é você saber que nos últimos tempos vão ter aqueles que vão ser os zombadores. E sabe o que é interessante? Como eu disse a você, essa carta se parece muito com 2 Pedro, que esses falsos mestres, eles se acham espirituais. Eles julgam ter uma certa espiritualidade maior do que os outros irmãos. Essa é a ideia. Por isso nós entendemos que é o protognosticismo. Ô pastor, já está com umas palavras difíceis hoje, né? É o início do gnosticismo. Sabe o que eles estão dizendo? Olha assim, nós temos os espirituais. É um grupo que alcança uma espiritualidade maior do que os outros. Ó, esses são os espirituais. Não é à toa que muitos deles, o que eles fazem? Eles entendem que a carne é pecaminosa, mas o espírito não. Então eles deixam práticas carnais acontecerem, porque na verdade o espírito deles é elevado. Eles são na verdade espirituais, do ponto de vista deles. E eles causam essa divisão, do qual Judas está dizendo. Agora fala para mim, queridos, isso está muito distante? Isso está muito distante? Quantas vezes nós fazemos divisões? Esses são os espirituais. Esses, né? Viu aquela coisa? Quem te viu passar na prova e não te ajudou? Quando vier você na bênção, vai se arrepender. Vai estar em plateia. E você no palco. Ó, olha o que está no coração, queridos. Olha o que está no coração. Música relativamente contemporânea. Já faz alguns anos, pastor, mas é verdade. Mas de repente você lembrou. E são cantadas. E são exaltadas. E muitos redutos que se dizem cristãos. Onde faz uma divisão de uma casta superior e uma ralé. E os menos espirituais. Por que fazemos isso? Por que fazemos isso? Porque está no nosso coração a idolatria. Quando, na verdade, o único reconhecimento que nós devemos ter é de autoridade. E só até aí. Entendendo que todo dom é dado por Deus. Está vendo, queridos? Quando a gente entende que batalhar pela fé é você entender o todo da fé, você começa a falar, peraí, essas coisas não podem acontecer. Não podem, porque o texto está dizendo, olha só, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. O que eles fazem? Eles promovem divisões. Eles já fazem isso, ou seja, eles se julgam os espirituais o grupo dos melhores. Eles fazem isso, eles promovem essa divisão. Sensuais, e depois quero dar uma ênfase nessa palavra, que não têm o espírito, não são amados de Deus, não são cristãos, são incrédulos. É isso que Judas está dizendo. A ideia de sensuais aqui, é claro que a ênfase de sensuais está dando carnais aqui, mas queridos, a palavra no original de sensuais são pessoas que estão vivendo segundo o instinto de animais. Olha só. Então, se a gente pode dizer assim, são mais do que carnais. Eles vivem pelo instinto. Por isso que eles vivem praticando pecado pós-pecado. E mais pecado, porque eles estão seguindo as paixões que eles têm. E o que eles fazem? Eles chegam na igreja e dizem assim, nós somos os espirituais, nós somos os detentores do conhecimento, vocês não. Então essas práticas que nós temos porque nós já alcançamos um nível de espiritualidade maior do que vocês, divisão, certo? Só que na verdade o que Judas está dizendo para eles é que eles são extremamente carnais. Eles têm instinto de animais, eles não são espirituais, porque eles não têm o espírito. Isso é batalhar pela fé, queridos.
E se você ver algumas doutrinas, você falar assim, isso aqui não tem nada de crente. Eu não posso ouvir isso. Eu não posso dar ouvidos a isso. Eu não posso concordar com isso. Quando perguntarem da razão da minha fé, é isso que 2 Pedro diz, né? Eu vou responder acerca do que eu creio. Aliás, como Pedro diz, acerca do que eu creio. Isso é verdade. A fé é verdade para mim. Então, o que eu entendo pela fé? Aquilo que eu trago lembrado na minha mente. Por isso nós precisamos conhecer a fé, queridos. Não podemos ser meninos. Não podemos ser levados por todo o vento de doutrina. Não podemos ser levados pelos nossos instintos. O que Jeremias 17 diz, queridos? Com acerca do nosso coração. Nosso coração é enganoso. Então, muitas vezes aquelas frases, não, estou seguindo meu coração, pastor. Pois é, seu coração é enganoso. Até o nosso coração pode nos levar ao engano. Por isso que é uma vida de submissão a Deus, de testemunho e racionalmente trazendo à lembrança aquilo que você e eu conhecemos. Então, queridos, igreja necessita viver na palavra e pela palavra. A fé, muitas pessoas têm o conceito de fé meio que sorte, né? Meio que, eu tenho fé que isso aconteça. Na verdade, ele está querendo praticamente um jogo de sorte, né? Tomara que isso aconteça. Eu tenho fé. A fé é racional, queridos. Por exemplo, a nossa fé cristã, ela é baseada num ato de amor feito por uma pessoa, Cristo Jesus. É racional. Nós não vimos o sacrifício. Nós não presenciamos visualmente o sacrifício, mas nós cremos. Nós cremos. Isso mudou a nossa vida. É racional. Veja só. Então, Paulo está dizendo, Judas está dizendo, né? Olha, esses não têm o Espírito. O alvo deles é promover divisão. Eles acham que são espirituais, quando na verdade eles são mais do que carnais. Eles são animalescos. Eles estão instintivos, fazem só aquilo de acordo com que a natureza pecaminosa deles faz com que eles pratiquem. Vós, porém, amados, diferente deles, vocês perseverarem na fé, traga lembrado aquilo que vocês aprenderam. Vós, porém, amados, ele diz novamente, versículo 20, vós, porém, amados, vocês têm uma responsabilidade. Se vocês querem perseverar na fé santíssima, responsabilidade uns com os outros. Vocês, amados, edifiquem uns aos outros, edificando-vos, ou seja, é um andar de edificação mútua. Por isso que a gente cresce, irmãos. Por isso que cada ajuntamento da igreja é uma bênção para você e eu crescermos. Seja numa escola bíblica dominical, num culto de oração, num culto de adoração, num desenvolver da nossa comunhão, num café, num aconselhamento, num chá da tarde, num jantar. Tudo isso é oportunidade para a gente edificar. E Judas ainda vai continuar trabalhando essa ideia de edificação. A gente vai ver no decorrer aqui. É papel meu e seu, nós que não somos como os falsos mestres, por isso que vós, porém, que são amados, nós precisamos entender que fomos salvos por essa fé consagrada dada por Deus. Nós precisamos edificar uns aos outros nessa fé. Então a responsabilidade é nossa, sim, irmãos. Por isso aquela ideia, assim, sabe, de quando você tem a oportunidade de estar com o seu irmão e de repente você tem a oportunidade de ministrar o coração dele, você fala, não, eu vou deixar quieto, porque senão ele vai ficar chateado comigo. Você não está amando o seu irmão. Você não está amando o seu irmão. Você não está preocupado com a edificação dele. Você está preocupado em ficar bem com ele ou ficar bem com ela. Quando, na verdade, o que você precisava fazer, fala assim, irmão, vem cá. Isso não. Isso não. Sabe por quê? Se a gente continuar nessa conversa, rapidamente vai virar maledicência. E virar maledicência vai ser um mal para você e para mim. Queridos, muitas vezes nós achamos que um mal na igreja é somente uma boca, não é? Como assim, pastor? Somente aqueles que falam. Não, queridos.
o mal também pode ser de um ouvido. Aqueles que dão ouvido são tão maus quanto aqueles que falam. Isso é falta de edificação. Isso é falta de amor. Eu não estou dizendo que você tem o papel de corrigir todo mundo a toda hora e ficar procurando saber o que o irmão está pecando, está fazendo certo ou está fazendo errado. Não é nada disso. Eu estou aqui em Gálatas 6 diz que se alguém for surpreendido em alguma falta, quando isso acontecer e você estiver presente, você tem uma responsabilidade de amor, não de juiz, não de policial evangélico, como crente, edificar uns aos outros. É assim que a gente persevera nessa fé santíssima. E ele continua dizendo, orando, guiados pelo Espírito. Essa é a ideia de orando no Espírito, não é oração em língua. Né? Não é à toa que é maravilhoso a gente ver como Judas está contrapondo essa oração no Espírito. Por que podemos orar no Espírito? Porque somos espirituais, contrário daqueles que são sensuais. Então, orar no Espírito, a ideia principal aqui, a ideia real do versículo é orando guiados pelo Espírito Santo. Logo, vocês são amados de Deus, vocês são espirituais, vocês vão orar no Espírito. Vocês vão discernir as coisas espiritualmente. Até as suas orações vão ser orações maduras. Porque você está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Então é assim que cristãos perseveram, edificam uns aos outros, oram guiados pelo Espírito Santo. E Judas continua dizendo, continua ainda. Tem mais coisa ainda para a gente poder batalhar na fé. Lembrando, uma carta que a princípio desejava falar sobre a salvação, passa a falar sobre batalhar da fé. Então, para você perseverar nessa fé santíssima, para você crescer, amadurecer, amar o seu irmão, cuidar da igreja, queridos, que é o último ponto da nossa meditação daqui a pouco, você precisa edificar ao seu irmão e ser edificado pelo seu irmão. Olha que bênção. Assim é a igreja. Você ora guiado pelo Espírito Santo de Deus, não pelas suas paixões carnais. Tiago é muito direto ao dizer, né, que lá no capítulo 4, que nós pedimos, né, mal, nossa oração ela é ruim, né, porque nós pedimos para esbanjar nos nossos próprios prazeres. Né? Então, esse discernir, né, até a forma de orar, é algo necessário para você batalhar nessa fé. Por isso que você ora no Espírito. E ele continua dizendo, guardai-vos, mais uma vez, olha só, atentem cuidadosamente uns aos outros no amor de Deus. Uma das outras traduções para essa, aliás, no campo semântico, né, dessa palavra guardar, é experimentar. Então, essa ideia de experimentar, viver no amor de Deus, em unidade, como igreja. Lembrando que ele está falando para os amados. Então, os amados edificam, oram no Espírito e ficam atentos. Guardam-se, né? Guardai-vos no amor de Deus, porque vocês vão continuar a viver nessa esperança, a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Interessante que a Trindade apareceu aí, né? Apareceu orar no Espírito, o amor de Deus na esperança de Cristo Jesus. Olha só, queridos, como então nós, os cristãos vão batalhar por perseverar nessa fé santíssima. Então, além deles trazerem à memória aquilo que foi ensinado, além de edificar uns aos outros, além de orar guiados pelo Espírito, eles vivem nessa esperança do Senhor Jesus vir buscar a sua igreja. Nessa esperança de estar com o Senhor por toda a eternidade. E assim nós vamos conseguir batalhar pela fé. Veja, queridos, que ao mesmo tempo que Judas nos dá uma ênfase de coisas das quais nós lutamos aqui,
O nosso coração está na pátria celestial, porque nós vivemos nessa esperança. Vejam como a vida cristã, ela é simples, mas não é superficial. Né? É a simplicidade numa profundidade tremenda. Por quê? Pastor, enquanto eu estiver vivendo, eu vou aprendendo da palavra. Pois é isso aí, você vai trazendo lembrado de todas as coisas. E eu vou vivendo com os meus irmãos, aprendendo, crescendo, sendo ministrado e ministrando ao coração deles. Exatamente. Orando junto com os irmãos. Pois é isso mesmo. Guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que joia. E isso vai fazer com que a gente fique atento, experimentando do amor de Deus. Joia. E a esperança? Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. É assim que vivem os cristãos. Esperando essa misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Até que isso aconteça, tem coisas das quais nós precisamos fazer ainda. É o que Judas vai dizer. Versículo 22 e 23. A construção desses versículos no original, ela é difícil porque parece que ela dá tem 3 grupos aí. Ou parece que tem 2 grupos. Não dá para discernir muito bem a construção do original desses últimos 2 versículos ali da nossa meditação de hoje, 22 e 23. Contudo, sendo 2 ou 3 grupos, nós vamos meditar na ação com que você deve ter para com cada grupo. Nós já vimos que a edificação mútua, a oração no Espírito, a esperança em Cristo Jesus e nessa misericórdia de estarmos com Cristo Jesus, atentando cuidadosamente nesse amor, experimentando esse amor, vivendo esse amor de Deus em comunidade. E aí nós vamos agir de acordo com esse amor ao qual nós fomos alcançados. Nós vamos nos compadecer de alguns que podem estar duvidando. É compaixão. Então, há momentos que nós vamos confrontar, há momentos que nós vamos consolar, há momentos que nós vamos admoestar, há momentos que nós vamos encorajar. Então, nem sempre você vai lidar com determinado irmão da mesma forma. Por quê? Se nós pensarmos em 3 grupos, tem alguns que precisam ser arrebatados do fogo, outros que têm que ter compaixão com todo cuidado, e outros que você tem que ter compaixão porque eles estão duvidando. Estão tendo pensamentos, por exemplo, mas peraí, então, se eu não sou tão espiritual igual a eles, será que eu sou salvo mesmo? Pensando nos falsos mestres, né? Eles vão chamar de falsos mestres. Esses mestres aqui que se dizem espirituais, estão tendo até uma vida libertina. Mas eles se dizem espirituais. Eu não sou espiritual como eles. Será que eu sou crente mesmo? Será que Jesus me salvou? Eles pregam que Jesus não é soberano, não é um único Senhor. É isso que Judas está dizendo no começo da carta dele. Então será que eu também sou filho de Deus? Opa, esses daí você tem que ter compaixão e cuidar deles. Tenha compaixão deles, tenha misericórdia deles, ajude a eles que estão na dúvida. Eles não são libertinos. Eles precisam de cuidado. Eles precisam de cuidado. Às vezes isso muitas vezes acontece com os novos na fé, né? Eles entendem a fé, eles compreendem a fé, o Jesus salvou a vida deles, não somente com os novos, estou dando um exemplo. Mas às vezes eles têm dúvidas em algumas coisas que é natural, né? Aqueles que já são mais amadurecidos, já estão 5 anos na fé, uns 10 anos na fé, já tiveram experiências com o Senhor, quando olhar para esses, não vão olhar para eles, não, mas que é isso? Como? Aprendeu ainda? Você não fez a sala? Você não está participando? Não, é a hora de você ter compaixão. Qual é a dúvida? Não, a dúvida é o seguinte, eu estou ouvindo aí o mestre aqui pregando, ele falou que Jesus não é o único Senhor, que ele não é soberano. Que, por exemplo, ele tem uma vida totalmente desregrada, mas ele tem essa vida por quê? Porque ele acredita que Jesus não vê em carne. Jesus é somente espírito. E eu estou lendo a minha Bíblia aqui, a minha Bíblia diz que Jesus encarnou. Ele suou sangue até.
Então, eu não estou entendendo, eu queria compreender um pouquinho mais. Olha, eu estou na dúvida se Deus converteu meu coração. Opa, compaixão com esses. Chega neles, fala assim, peraí, vamos sentar aqui, vamos sentar. Olha, esse tipo de mensagem que a gente está ouvindo não está certo. Você está dando ouvido para essas coisas? Não fica ouvindo, não. Você já perguntou para esse líder aí, que no caso ali são os falsos mestres, né? Já perguntou para ele, por que ele afirma isso? Então, cuidado. Vamos sentar, vamos orar juntos, né? Vamos ler a Bíblia juntos. Vamos ter um tempo. Vamos ter um café por semana. Já experimentou fazer isso com seu irmão ou com a sua irmã? Conversar sobre a fé. Conversar sobre a fé. De repente, essa pessoa está com dúvida, precisa de compaixão. Agora, se considerarmos um terceiro grupo, né? Salvai-os arrebatando-os do fogo. Pode ser que seja do segundo grupo, né? Do primeiro grupo. Se tivermos 2 grupos só, a gente precisa se compadecer deles e tirar, salvar mesmo. Arrebatar é puxar mesmo com força da perdição. Então é sua responsabilidade. É sua responsabilidade também. Então, se for o mesmo que você tem que se compadecer, como eu disse a você, a construção do original ela é difícil. Então, se for aquele, então você tanto se compadece dele, ajudando ele a crescer na fé, quando você arrebata dele de qualquer forma de pecado. Se for um terceiro grupo, você se compadece de um, e desse outro você tira. Não, irmão, não, isso não veja isso não. Não, eu estou vendo agora, é fulano de tal, o outro diz que é evangélico, eu estou assistindo um programa tal, então... Não, irmão, não, peraí, isso é perigoso. Não vai nessa linha não, isso é perigoso, olha, vem cá, não assiste isso não. Não curte isso não, não segue isso não dá ouvido para isso não. Isso é perigoso, isso é contra a fé. Olha, você precisa salvar, precisa tirar a pessoa de lá. Ela pode estar indo para o pecado e você está vendo e está deixando. Não deixa. Fala assim, não, isso não é bom não. Eu preciso telefonar para você. Eu preciso tomar um café com você. Eu preciso estar sabendo da sua vida. Eu quero te ajudar. É interessante que é na segunda carta aos Coríntios, logo no início da carta, diz que com a consolação que nós recebemos, nós somos consolados. Né? Com a consolação que nós recebemos, nós consolamos. Isso está parafraseando ali, logo o primeiro capítulo de 2 Coríntios. O que Paulo está dizendo ali? Ou seja, essa pessoa que recebeu, porque isso é discipulado, queridos, é vida na vida. Essa pessoa que recebeu esse acompanhamento e vai caminhando com outro mais maduro, o que vai acontecer quando ele encontrar um novo na fé? Que de repente vai passar pelas mesmas dificuldades que ele está passando. Ele vai replicar isso. Isso é vida cristã. Olha que interessante, queridos. Então, essa compassividade, né, precisa ter com aqueles que estão em dúvidas. Aqueles que estão indo para o pecado, você arrebata, você tira com força, fala, não vou deixar ficar aí, está errado. E tem outros, que esses outros já está bem complicado. Porque esses outros, vocês também precisam ser compassivos agora, com muito cuidado. Olha só, queridos. O primeiro, não exigir esse cuidado, esse temor. Porque alguém está na dúvida, você está ajudando. Se considerarmos o segundo grupo, são uns que já estão indo para a prática de pecado que precisa ser arrebatado. Se considerarmos o terceiro grupo, esses vocês vão até pregar e falar para eles, mas vocês vão ficar atentos. Por quê? Porque eles estão vivendo de maneira desordenada. E aí você tem que tomar cuidado, porque você também pode cair nesse erro. É isso que Judas está dizendo. Olha o que ele diz. Sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne desses outros. Essa roupa aí é a roupa, a túnica de baixo, né? A roupa que fica colada à pele. Ou seja, presta atenção, queridos, esses contaminam. Olha, está vendo que a igreja tem que disciplinar, queridos? Por isso que disciplina faz parte da igreja, porque pecado contamina. Pecado contamina. Pecado faz mal. Pecado não é simplesmente uma falhazinha. Ah, pisou na bola. Nossa, pisou na bola. Não.
Qual é o verbo que Judas, inspirado pelo Espírito Santo, deixou para que a gente olhasse para a prática de pecado? Detestar, odiar. Não é mais ou menos, pecado é pecado. Nossa, fulano escolheu continuar essa vida de pecado. Você tem que odiar isso. Não é uma falhazinha. Ah, mas a pessoa é legal. E daí que ela é legal? Ela está vivendo no pecado. Se eu continuar passando a mão na cabeça dela, eu vou estar pecando junto com ela. Aí é falta de temor. Eu não posso. Eu tenho que odiar isso. Isso é batalhar pela fé, queridos. Isso é vida cristã. Percebeu a progressão? De repente é uma dúvida. De repente está indo para o pecado. Agora, se for no pecado, não é para você tomar muito cuidado, porque até a roupa deles, que está grudada no corpo deles, contamina. Vai contaminar você. Cuidado. Por isso é com temor. Não, pastor, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Quer viver perseverando na fé que você crê? Siga esses passos. Antes, esses irmãos, né, estavam sendo edificados, avorando no Espírito. Olha só, guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Estavam vivendo a esperança, guardando no amor de Deus. Olha que joia. Mas se eles estão indo para o erro, se eles estão na dúvida, vai lá, se compadeça, cuide, ajude. Mas se estão vivendo em pecado, cuidado, não comungue com isso. Não, pastor, tudo bem, assim, está em pecado, mas assim, é uma pessoa legal. Pois é, você não está odiando o pecado. Você não está confrontando o pecado. Sabe o que vai acontecer? Você vai se contaminar. Você vai se contaminar. Isso vai ser um mal, tanto para você, quanto para os amados, dos quais Judas fala, cuide. Cuide da igreja. Cuide. Se chegou ao teu conhecimento, meu irmão, vai lá. É alguém que está na dúvida? Vai lá. Senta com essa pessoa. De repente, ela não precisa de você esbanjar um sermão para ela. Sabe aquela coisa assim? Não, você fez isso, você fez isso. Não, de repente ela precisa sentar com você e chorar com você. E você orar com ela. E você vai se compadecer dela, ela está na dúvida, você vai ganhar aquele irmão. Essa é a ideia de ganhar, né? Olha que benção. Você vai encorajar. Que joia. Aqueles que estão indo para o pecado e você está sabendo, nossa, estão desejando isso. Você viu. Você ficou sabendo, arrebata eles de lá, tira eles de lá. Agora, se estão em pecado, cuidado. Se compadeça, mas em temor. Fique atento, muito cuidado, não deixe se contaminar. Assim você vai batalhar pela fé. Queridos, que a nossa igreja persevere em viver essa fé. Temos uma responsabilidade uns com os outros. Por isso nós precisamos perseverar. Que a igreja do Dom Pedro persevere. Que você persevere nos irmãos que são próximos a você. Que de repente você vai ser o usado ou usada por Deus para ajudar esses irmãos. Faça isso. Edifique. Você tem uma base, a fé cristã, a fé santíssima. Viva nela. Viva nela. Para a honra e glória do Senhor. Que perseveremos para a honra e glória do nosso Deus. Amém, queridos? Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pela bênção de podermos olhar para a carta de Judas, Senhor Deus. Nós vemos, Senhor Deus, como é precioso batalharmos pela fé. Precisamos perseverar, Senhor. Muitas vezes nós não falamos por medo de ficar mal com as pessoas, por medo das pessoas não entenderem, quando na verdade é falta de amor do nosso coração para com o nosso irmão. Perdoe, Senhor Deus, isso é pecado nosso. Nós não estamos pensando no reino, nós não estamos pensando no Senhor, nós estamos pensando somente em nós mesmos. Nós precisamos, assim como Judas, sentiu-se ali, Senhor Deus, direcionado pelo Senhor, para escrever sobre a fé. Nós precisamos batalhar por essa fé. Nós precisamos viver essa fé. Ajuda-nos, Senhor Deus, a perseverar, orando, Senhor Deus, espiritualmente, guiados pelo Teu Espírito, amando o Senhor sobre todas as coisas, experimentando esse amor do Senhor e vivendo essa esperança. Cuide da nossa igreja, Senhor, eu lhe peço, para que nós vivamos para a honra e glória do Senhor, perseverando e batalhando pela fé.
Que todos nós prossigamos, Senhor Deus, nessa fé santíssima, as quais nós fomos salvos. E cuida da nossa igreja, Senhor. Cuida de nós, Senhor Deus. Cuida do nosso coração. Cuida, Senhor Deus, do nosso entendimento, para que possamos não somente saber da fé intelectualmente, mas viver a fé no nosso coração e isso se tornar prática nos nossos dias. Ajuda-nos, Senhor Deus. É o que eu lhe peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.